Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glórias a Deus, bom estar na casa do Senhor nesta noite, iniciando esta campanha Tempo de Restituição. Essa campanha, irmãos, é para quem perdeu alguma coisa, mas como foi cantado nesta noite, que quer de volta aquilo que é seu. Esta campanha é para aqueles que precisam que Deus restitua a sua vida, aquilo que foi embora, aquilo que se perdeu com o tempo. Se você crê assim, e se você acreditar na mensagem pregada e nesta campanha, que é um tema que não é colocado por acaso, mas que Deus tem um propósito em todas as coisas que Ele faz, você vai alcançar aquilo que você perdeu e terá novamente para a glória de Deus, amém? Livro de Marcos, capítulo 5. Livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5. Versículos 25 a seguir. Livro de Marcos, capítulo 5, versículo 25 a seguir. Diz assim: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Amém? Você pode tomar assento por bondade. Irmãos, há algo maravilhoso a respeito de Deus que a igreja do Senhor precisa conhecer, precisa saber. Aqueles que servem a Deus, aqueles que procuram se aproximar de Deus, precisam entender uma coisa: que o Deus que nós servimos é um Deus que tudo o que Ele faz é bom, é perfeito, é completo. Deus não deixa nada parado no meio do caminho. Quando Deus começa alguma coisa, Ele vai até o final, Ele completa aquilo que Ele iniciou. E tudo o que Ele faz é bom, é perfeito, agradável e dá tudo certo. Muitas vezes nós tentamos resolver um problema e acabamos até resolvendo, mas criamos outro problema. Muitas vezes nós começamos um projeto e paramos na metade do caminho, sem recursos ou sem força para ir até o final. Agora, isto não acontece com Deus, porque tudo que Deus começa, Ele termina. Ele não para na metade. Se você olhar para a criação do mundo, para o relato de Gênesis, capítulo 1, você vai ver que Deus vai fazendo por etapas a criação. A cada dia Ele faz uma coisa. E tudo que Ele faz, Ele diz: é bom, isto é bom, isto é bom. Ele começa no primeiro dia, Ele vai até o sexto dia e termina a sua criação. Ele não para na metade e não descansa na metade para depois continuar. Sabe o que isso quer dizer?
Isso quer dizer que aquele que começou a boa obra na minha e na tua vida, ele irá aperfeiçoar, completar até o fim. Deus não vai descansar enquanto Ele não completar aquilo que Ele começou na tua vida. Deus não vai parar na metade do caminho, mas Ele vai até o final. Porque aquele que começou a boa obra é poderoso para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? E neste texto, no capítulo 25, aliás, no versículo 25, quando nós começamos a ler este texto e entender este texto, nós vemos aqui uma mulher que teve algumas perdas na sua vida. A primeira perda que essa mulher teve foi da sua saúde. Ela perdeu a sua saúde. Ela estava enferma havia 12 anos, com uma hemorragia que trazia a ela um enfraquecimento constante. Era uma hemorragia crônica. E essa hemorragia fazia com que ela enfraquecesse e aos poucos, dia após dia, ela ia morrendo com o passar do tempo. A enfermidade havia batido a sua porta, havia assolado a sua vida. E agora a dor passava a fazer parte da sua rotina. Agora, não apenas a dor ela perdeu também o convívio social e o relacionamento familiar. Porque a Bíblia diz que todos que tivessem um fluxo de sangue em sua vida, tudo aquilo que ele tocasse ou quem tocasse nele ou nela seria considerado impuro também. E precisaria passar por um processo de purificação e por algumas privações até que fosse restaurado a sua pureza. Então esta mulher vivia 12 anos com suas dores emocionais e sentimentais. Ela desejava um abraço. Ela desejava um beijo. Ela desejava pegar uma criança no colo, mas ela não podia, por causa da sua doença que fazia dela uma pessoa impura. Se essa pessoa fosse casada, o relacionamento dela, o casamento dela estaria abalado. 12 anos. Se ela fosse solteira, o projeto de casamento desta mulher estaria frustrado. Se ela não fosse mãe, o desejo e o sonho de ser mãe precisaria ser adiado enquanto esta hemorragia não fosse curada. Ela vivia uma vida de solidão. A solidão e a exclusão social eram a sua melhor companhia. Em terceiro lugar, esta mulher, ela havia perdido também a sua comunhão com Deus. Porque a palavra também nos fala e nos ensina que quem tivesse um fluxo de sangue, quem fosse impuro, não poderia entrar no templo, não poderia frequentar os cultos, não poderia adorar a Deus, não poderia ter um relacionamento com Deus. Quem sabe o desejo grande da sua alma era poder ter comunhão com Deus, adorar a Deus com toda a liberdade que ela gostaria, mas ela não podia, porque a doença trazia separação entre ela e Deus. Esta mulher estava acorrentada pelo pecado. Uma outra situação que nós podemos ver, uma outra perda que ela teve, está ali no versículo 26. Ela havia perdido todos os seus bens. Na busca pela cura, na busca por uma restauração da sua saúde, ela procurou diversos médicos, diversos tratamentos, diversas alternativas para que a sua enfermidade fosse curada. Ela investiu tudo que tinha, ela investiu o último centavo na busca por uma cura. Mas além de ela não conseguir alcançar, a palavra do Senhor diz que ela foi indo de mal a pior. Como se os tratamentos não amenizassem o sofrimento. Tudo que ela tinha foi embora na busca por esta cura.
e não trouxe nem ao menos um refrigério para ela, mas piorou ainda mais a situação dela. Ela estava sem bens agora, sem saúde e falida. Ninguém poderia acusar esta mulher de não ter tentado. Ninguém poderia acusar esta mulher de não ter batido em todas as portas possíveis na época, porque ela fez isto. Ela esgotou os seus recursos, e agora, além da doença, ela estava também à porta da miséria. Quem sabe você tenha esgotado todos os teus recursos também, como esta mulher. Quem sabe você tenha buscado solução para o teu problema em todas as portas. Pode ser que você tenha batido em todos os lugares e tomado todos os caminhos para ver a tua situação resolvida. Mas além de você esgotar todos os seus recursos na busca de uma solução para a tua vida, o problema cresceu, a situação ficou pior, e agora você está sem nada. Você exauriu todos os teus recursos, você se encontra anulado diante da tua crise. Você está como aquele salmista que escreve o Salmo 121 e diz assim: eleva os meus olhos para os montes. Aquele salmista olha ao seu redor e não vê mais saída para a sua adversidade, para o seu problema. Ele busca uma solução ao seu redor, horizontalmente, e não encontra uma saída. Então ele eleva os seus olhos para os montes e brada: de onde me virá o socorro? Eu quero te dizer que quando os recursos na terra se acabam, você precisa olhar para o céu. Enquanto os nossos recursos aqui na terra se acabam, a despensa de Deus nos céus continua cheia. Enquanto a terra toda treme e se abala, o trono de Deus permanece firme e inabalável nos céus. Quando os recursos aqui na terra se esgotam, Deus tem solução ainda para a tua vida. Ele levanta os seus olhos, ele clama: de onde me virá o socorro? E ele obtém a resposta para o seu problema, e ele diz assim: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele tem convicção, ele afirma com certeza, dizendo assim: não, eu sei que o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Deus é o teu socorro em meio às crises que abalam a tua vida. Deus é o socorro bem presente na hora da angústia na tua vida. Deus é aquele que tem a solução, não importando se as tuas possibilidades se acabaram, as de Deus continuam firmes. E como a resposta vem para esse salmista, para esta mulher também vem. No versículo 27, nós lemos: ouvindo falar de Jesus. Algo maravilhoso acontece quando nós ouvimos falar de Jesus. O nome de Jesus, ele possui poder para mudar toda e qualquer situação. O nome de Jesus é poderoso para libertar, para curar, para restaurar, para restituir, para expulsar o mal, para trazer a vitória que você tanto precisa. O nome de Jesus tem poder. E a primeira coisa que eu vejo é que o nome de Jesus desperta a esperança. Na vida desta mulher haviam sido 12 anos de frustrações e decepções. 12 anos de tentativas que não surtiram efeito. Mas quando ela ouve falar de Jesus, a esperança brota dentro do seu coração novamente. E ela vai de encontro a Jesus. O
que me chama a atenção nesta mulher é que ela não se deixa abater. Ela não desiste de lutar, ela não entrega os pontos. 12 anos de sofrimento não anularam a convicção desta mulher que ela ainda poderia alcançar o milagre. Então, com esperança, ela vai até Cristo. O nome de Jesus desperta no nosso coração a esperança. Em segundo lugar, o nome de Jesus desperta em nosso coração a fé. Ela não apenas foi ao encontro de Jesus, mas ela tocou na sua vestimenta. Ela cria, ela tinha fé, que se ela fosse ao encontro de Jesus e tocasse com fé, algo aconteceria na sua vida. E como ela tinha uma fé viva, nós vemos no versículo 29 que no momento em que ela toca, o milagre acontece. No momento em que ela toca, a Bíblia diz, no versículo 29, que imediatamente ela foi curada. No momento em que esta mulher toca em Cristo, aquilo que 12 anos não puderam trazer solução para a sua vida, em 1/1000 de segundo o milagre acontece. Sabe o que é isso? É ir ao lugar certo. Quando se esgotam as possibilidades na terra, Deus ainda tem as suas possibilidades para a tua vida. Quando ela toca em Cristo, a sua saúde é restituída. Quando ela toca em Cristo, o milagre acontece e ela é curada instantaneamente do seu mal. Jesus pode te curar instantaneamente nesta noite. O mesmo Jesus que curou esta mulher que havia 12 anos estava sofrendo, é o mesmo Jesus que está aqui. Se você tiver fé e se você tocar com fé em Jesus, você pode ser curado instantaneamente nesta noite. Agora, eu comentei logo no início da mensagem que Deus, que Jesus, que Cristo, que o nosso Senhor, Ele não faz nada pela metade. Cristo para a sua trajetória. Agora, a mulher foi curada instantaneamente. Jesus soube que havia saído virtude e poder para curar da sua vida. Será que essa história não poderia ter terminado ali? Será que essa história não poderia ter se encerrado ali? A resposta é não. Porque Cristo não faz nada pela metade. Cristo não deixa a sua obra incompleta. Esta mulher precisaria apagar os seus 12 anos de feridas emocionais e sentimentais. Esta mulher ela era rotulada lá fora como indigna e impura. Então Jesus para a sua trajetória para fazer esta mulher conhecida perante de todos e manifestar a sua cura perante todas as pessoas, para que todos vissem que ela estava curada e restaurada ao convívio familiar, ao convívio social. Jesus não apenas curou esta mulher da sua doença, mas Jesus também restituiu as suas emoções. Quando Cristo parou a sua trajetória, Cristo fez com que o seu coração fosse curado do medo, do menosprezo e da insignificância. Jesus não faz obra pela metade. Jesus opera por completo. E no versículo 33, nós vemos que além de ser curada fisicamente, além de ser restituída as suas emoções e os seus sentimentos, Cristo curou também esta mulher e restaurou ela espiritualmente. Cristo curou esta mulher espiritualmente também. Porque quando ela vai e toca com fé em Cristo,
e Cristo para a sua trajetória, ela tem que se manifestar a Cristo e confessar toda a verdade. A restituição espiritual, a volta à comunhão com Deus começa quando nós falamos toda a verdade. Nós precisamos abrir o jogo com Deus e dizer: ó Senhor, eu falhei aqui, eu falhei ali, eu errei aqui. Tem que confessar. E a Bíblia fala em toda a verdade. A Bíblia não fala numa verdade parcial ou numa meia verdade. É uma verdade completa. É confessar como está o teu estado diante de Deus. Jesus só pode intervir na tua situação espiritual se você abrir o jogo e confessar a Ele aquilo que você tem vivido, aquilo que você tem passado. Só aí então Ele tem o poder para trabalhar na tua vida espiritualmente também. Hoje muitas pessoas, irmãos, elas vivem como se tivesse um fluxo na sua vida espiritual. Há pessoas que estão anêmicas espiritualmente, que não têm mais força para vir para a igreja, para fazer alguma coisa para Deus, para servir a Deus com alegria. Há uma irregularidade na sua vida. Há um fluxo na sua vida e precisa da ação de Jesus lá na raiz do problema para tocar e para trazer a vitória espiritual que você precisa. Mas tudo começa quando você confessa toda a verdade a Ele. Aí então Ele tem poder para te restituir completamente. Aí Ele tem poder para tocar nas tuas emoções e na tua vida espiritual e te fazer uma bênção na casa de Deus. A nossa alma precisa da presença de Deus. Assim como o nosso corpo precisa da saúde, assim como a nossa vida emocional precisa ser curada das feridas da alma, mas nós também precisamos preencher a alma vazia com a presença abundante de Deus. Esta mulher foi restituída fisicamente, emocionalmente e espiritualmente para a glória de Deus. Amém? Se coloque de pé nesta noite. Quando nós olhamos no versículo 34, nós podemos ver pelo menos 3 grandes benefícios que o toque de fé desta mulher em Cristo proporcionou para ela. Em primeiro lugar, no versículo 34, o seu toque de fé trouxe salvação para a sua alma. Jesus expulsou toda a impureza do pecado que havia nela. Jesus limpou a sua alma de todo resquício de contaminação do pecado. Trouxe salvação, restituiu ela a presença de Deus. A partir daquele momento ela tinha agora livre acesso para entrar diante de Deus e adorá-lo na beleza da sua santidade. E Deus quer que você tenha comunhão com Ele. Não abra mão da comunhão com Deus, da presença de Deus. A presença de Deus na vida do crente é uma das melhores coisas que você pode ter. Em segundo lugar, o toque de fé desta mulher em Cristo trouxe paz para as suas emoções e para os seus sentimentos. Não havia mais guerra interior. Não havia mais insignificância perante as pessoas, não havia mais exclusão social, porque Jesus curou as feridas do coração desta mulher. Em terceiro lugar, Jesus trouxe cura física para ela. Ela estava livre de todo o sofrimento que ela tinha acumulado 12 anos. Aquilo que para ela era final e morte. A partir do momento que ela tocou em Cristo, ela passou a ter uma nova vida. Ela passou a viver abundantemente. O que Cristo tem para você não é uma vida de mediocridade, mas é uma vida abundante. O que Cristo tem para você não é uma vida sem esperança de algo melhor. O que Deus tem para ti é uma vida de vitória em vitória. Eu quero orar por você nesta noite.
Se você quiser a oração, venha à frente, nós queremos estar orando por você. Tudo começa com um toque de fé. Tudo começa quando eu e você tomamos a iniciativa de irmos ao encontro de Deus. Tudo começa quando nós nos dispomos a abrir o coração para Deus e contar para Ele como tem sido a nossa vida até aqui. Jesus, Ele tem poder para curar você, para restituir a sua saúde, para restituir a tua comunhão com Deus, para curar as feridas da tua alma, do teu coração, para te prosperar financeiramente. Esta mulher havia perdido tudo, mas agora ela tinha saúde para ir novamente à luta e conquistar. Deus quer te dar força para você conquistar tudo que você perdeu. Porque o desejo de Deus é ver os seus filhos abençoados e prósperos. O desejo de Deus é ver você vivendo abundantemente para a glória dEle. Nós queremos orar por você, não vamos insistir mais. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. O Senhor é fiel. O Senhor é maravilhoso. Eu te busco. Eu te busco com fogo em meu coração. Eu te busco. Eu te busco. Eu te busco. Recebe a minha adoração. Oh, cante te anelo, te necessito, te amo mais que ao meu ser. Oh, te anelo, te anelo, te necessito. Oh, te amo mais que ao meu ser. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, Pai, aqui está o teu povo, Senhor. Há vidas que precisam da tua misericórdia e graça. Senhor, nós cremos que o teu poder é ilimitado. Nós cremos, Espírito Santo, que não há limites para o poder do Senhor, para a ação do Senhor. Nós cremos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor é Deus que faz milagres e que continua ontem, hoje e eternamente fazendo maravilhas no meio do teu povo. Senhor, nós cremos, ó Deus, que o Senhor é poderoso para restituir, é poderoso para trazer de volta aquilo que foi perdido, aquilo que se perdeu, aquilo que ficou abandonado, esquecido lá atrás. Nós cremos, ó Deus, que Tu pode escrever uma nova história, trazendo de volta a cura, a saúde, o milagre,
a porta aberta, Senhor, o emprego que foi perdido, o relacionamento que foi destruído, os sonhos e projetos, ó Deus, que foram interrompidos, ó Pai. Eu sei que Tu tens poder para ressuscitar sonhos e projetos nesta noite. Eu sei que Tu tens poder, Espírito Santo de Deus, para arrancar, Senhor, o pecado da alma e do coração e substituir pela presença abundante do Teu Espírito Santo. Senhor, eu creio, Espírito de Deus, que Tu tens poder, Senhor, para tirar da falência aqueles que perderam tudo, para dar novamente as riquezas e abundância de pão, porque Tu és o Deus que diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Pai, nós confiamos em um Deus que quando a terra se abala aqui, o Teu trono, Senhor, permanece firme, permanece inabalável, permanece constante para sempre. Nós cremos em um Deus que nos diz que as Suas mãos estão estendidas para abençoar, e que quando todas as portas se fecham aqui, outras portas se abrem ali, porque o Senhor é o Deus e o dono de todas as coisas, e a Tua palavra nos fala e nos ensina que a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Toda barreira, todo impedimento, Espírito de Deus, e tudo aquilo que foi arrancado da mão dos Teus filhos, torna a dar, Espírito Santo, torna a restituir, Espírito de Deus, torna a trazer novamente, Pai, para a glória do Teu nome, e para que o Teu nome seja glorificado